Olá, tudo bem? Eu sou Ana Luísa Purri, CEO da Prefácio Comunicação. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um episódio de Comunicação Interna é Negócio, um podcast realizado pelo Grupo de Trabalho de Comunicação Interna da Abracom. Nosso tema de hoje, que vamos conversar, é sobre a comunicação interna e cultura organizacional em cenários de constantes mudanças. E a gente então vai abordar aqui, né, o que está acontecendo aí em duas empresas, que é a Rect e a Fictor Alimentos. E eu vou contar também um pouquinho um case da PUR, que foi um case vencedor, né, do Prêmio Jatobá 2024. Vamos começar, então, né, primeiro agradecendo à Abracom e ao GT de Comunicação Interna pelo convite. Então, Nairan e Jéssica, muito obrigada, né, por aceitarem o nosso convite para compartilhar esse papo, né, aqui comigo hoje, tá? Obrigado. Eu que agradeço, obrigada. Então, vamos começar, né, Nairan? Vou começar por você. Conta aí um pouquinho da sua trajetória profissional, né? O que te trouxe até hoje aqui na Rect? Quais são os aprendizados que você carrega que ajudam, né, a lidar nessas transformações grandes e constantes, né, que têm sido vividas, inclusive na Rect hoje, né? Acho que viver é um espaço de bastante mudança, né? A gente está mudando de apartamento, mudança de trabalho, então a mudança é uma constante da nossa vida. E falando um pouco de mim, eu sempre me apresento. Meu nome é Nairan, eu sou de BH, Minas Gerais. O CEO da empresa, ele brinca e falou, quando eu falo meu nome, ele é BH, Minas Gerais, porque é parte da nossa essência, é parte da nossa vida. A gente não precisa falar que é de Minas, né, Nairan? Não precisa. E eu nasci de uma família super simples, lá de Minas. Eu formei em Publicidade e Relações Públicas pela PUC, graças ao ProUni. E depois vim para São Paulo e me especializei, né, em marketing pelo INSPER. O meu TCC ele foi em gestão de mudança, então muita coisa do que eu estudei, do que eu aprendi ali na teoria, hoje eu tenho conseguido colocar em prática. Trabalhei em algumas empresas, por exemplo, de educação, de serviços, montadoras, na empresa de engenharia. Depois eu morei no Rio Grande do Sul, então aí mais uma mudança. Depois mudei para São Paulo, trabalhei numa empresa de moda e agora estou numa empresa, né, de bens de consumo, né, de saúde e higiene. E eu acho que a gente adquire experiências, aprendizados todos os dias, né? Todo dia a gente vai ganhando confiança por meio dessas experiências e isso faz parte da nossa bagagem. Na Arezzo, por exemplo, eu ajudei na implantação do SAP. Então, assim, o papel da comunicação é muito mais do que suporte, né? Nosso papel ele é estratégico em qualquer tipo de mudança, qualquer tipo de transformação. É muito importante a gente estar desde o início, não só como fase final ali do processo, a gente tem que estar, né, desde o planejamento, né, do mapeamento dos stakeholders, no planejamento de toda a transformação. Então, para mim é fundamental. Então, eu tive a oportunidade ali junto com a Arezzo de trabalhar nessa implementação, de desenvolver a área de comunicação numa época que a área de comunicação interna não era tão desenvolvida no varejo, somente no varejo de moda. E então tive a oportunidade ali de desenvolver, de criar a área, de pensar nos canais, nas ferramentas, de dar suporte para a liderança, para o CEO, né, de implementar ferramentas de informação, de diálogo, de engajamento dos colaboradores. Depois eu fui para Nestlé, na verdade numa joint venture da Nestlé, e essa empresa ela foi vendida. Então, mais uma vez, mudança, transformação. Então foi todo um trabalho também de criar um senso de pertencimento, de como a gente quer que essa empresa ela seja reconhecida pelo novo comprador, né? Hoje ela foi comprada pela Lactalis, então a gente preparou toda essa empresa, todos os colaboradores para esse novo comprador, né, que estava chegando. E aí depois eu fui para fui para Rect. Estou na Rect há 5 anos, sou apaixonado pela empresa. Não sei quem não conhece, talvez não conheça pelo nome Rect, mas tenho certeza que vocês têm produtos da Rect na casa de vocês. Então a gente está falando de Veja, a gente está falando de Vanish, né, de Ola, Jontex, produtos como Lufital. Então a gente tem produtos de higiene e produtos de saúde. E
trabalhar na Rect, para mim, é trabalhar num ambiente também em constante mudança. Não teve um ano que a gente não passou por um tipo de transformação. Né? Logo quando eu cheguei, tinha um time novo, de alta liderança global, então eu tive que fazer todo um board para esse tipo de liderança. Então, novas lideranças, né, apresentar a região para esse time. Logo depois a gente mudou a marca da empresa. Antes era Rect Banking, passou a se chamar Rect, e com isso veio novos valores, novos comportamentos de liderança, e tudo isso também é transformação, tudo isso é mudança, tudo isso é cultura. Então, trazer esses comportamentos para a liderança, eu trabalho muito próximo com um time de talent, para a gente fazer com que, né, as pessoas entendam por meio de comportamentos, por meio de ritos, né, faz parte, né, todo o processo de mudança. Também a gente teve uma implementação há pouco tempo, junto com a Prefácio, trabalhamos na implementação de um sistema novo na companhia. Implementamos o SAP também, que é um processo gigantesco, né, uma ferramenta nova. E também implementamos o People Hub, que é um sistema que dá mais autonomia para a liderança e para os colaboradores dentro dos sistemas de RH. E assim, é muito importante que a gente, enquanto comunicação, a gente se envolva de fato, a gente entre dentro do processo. Né? A gente não pode ser mero espectadores, né? Ou acessórios. Né? Nós temos que entrar e desenhar junto com a companhia, né, o planejamento de como que isso vai impactar cada um dos stakeholders da companhia, como que essa comunicação é solução para o negócio. E acho que também ajudei a implementar, desde quando eu entrei em 2020, a gente trouxe a agenda de diversidade e inclusão, e para mim, diversidade e inclusão é transformação cultural, é gestão de mudança, porque passa por mudança de comportamento, né, e uma série de outros valores que a gente precisa trazer, a gente precisa implementar. Para mim, nada mais ser, né, inclusivo, ou ser um líder inclusivo, nada mais é do que exercer de fato a liberdade, a diversidade, a inclusão, que é saber escutar, lidar com as diferenças, mas isso tudo passa pelos vários outros processos de avaliação de liderança, né, de comportamentos, né, de como que a gente vai reconhecer as pessoas, como que a gente vai recrutar. Então, também lidero, estou à frente da área de diversidade e inclusão. E eu acho que o processo mais recente agora é a mudança da companhia, que está passando por uma mudança gigantesca de divisão de algumas marcas do negócio. E eu estou dentro desse negócio, ajudando a implementar, tanto para quem está indo para essa nova empresa, tanto quem continua na marca core. Então, eu tenho trabalhado dentro para ajudar a dar visibilidade, dar direção para toda a organização, de como a gente engajar as pessoas nesse novo momento. E a gente vai aprofundar daqui a pouquinho mais, né, sobre isso, esse trabalho, né, de diversidade e inclusão, e esse momento que a gente está aqui mesmo para falar desse impacto, nós como profissionais de comunicação, lidando aí com esses cenários de grande transformação, né? Mas antes, Jéssica, queria que você falasse um pouquinho também, né, da sua trajetória, que te levou até agora, né, Fictor Alimentos. Acho que é legal também você explicar, né, o que é essa empresa, né, e esse momento, né, que está sendo vivenciados por vocês, né, nesse grande impacto, que é estruturar a comunicação interna, ao mesmo tempo que a empresa está vivendo um momento de grandes aquisições. Perfeito, muito obrigada aí, adorei sua história, muito bacana. Eu acho que a Fictor Alimentos e a gente tem um encontro, né? A gente tá falando de comunicação interna e de cultura. Eu acho que eu tô aí numa batalha contra o câncer, e uma das coisas mais legais foi quando eu terminei a minha quimioterapia, a Fictor Alimentos surgiu de fato na B3. A gente tocou o sino na B3 em novembro, e a galera me deu a oportunidade de tocar esse projeto. Então, para mim, foi quando eu estou renascendo, e renasci com um projeto, sabe? Então, para mim, a Fictor Alimentos é uma queridinha da B3, que é como a gente chama, que ela é muito bem cotada na bolsa, mas é uma queridinha para mim também, sabe? Então, é muito legal falar de
de cultura e eu falar um pouco desse relacionamento que eu tenho com a Fictor Alimentos. Então, hoje a Fictor Alimentos é uma holding com o propósito de fazer aquisições de empresas focadas em proteína animal. A gente fala que são empresas estressadas, ou seja, com problemas financeiros, algumas estão em RJ, e a gente faz a aquisição dessas empresas e nosso propósito é melhorar a eficiência delas. E aí, sem dúvida, a comunicação interna tem um baita de um processo aí, né? Porque eu tô trazendo pessoas com histórico diferente e eu tenho que falar que tudo mudou, né? Como que eu falo que tudo mudou, né? Então, acho que o nosso trabalho aqui é muito legal porque, até a gente estava comentando antes, é sobre planejamento primeiro, né? Sobre investir primeiro em planejamento, entender comunicação e não sair fazendo. Né? Então, acho que hoje o meu papel na Fictor Alimentos, a gente está exatamente numa diretoria sobre planejamento e estratégia, que é pensar como que a gente vai fazer isso primeiro, né? E aí a Prefácio entra aqui super para isso, tipo, como que a gente vai pensar inteligente, a gente vai olhar todas as camadas, eu tenho conselho, eu tenho diretoria, eu tenho stakeholders, né? A gente fala muito na Fictor Alimentos também da questão da transparência, do cuidado com o minoritário, e é muito legal porque quando a gente fala de empresa de capital aberto, o quanto que o valor das ações impacta muito, né? A gente fala que o nosso melhor NPS score é as ações. Se as ações estão boas, a gente está com o nosso melhor NPS score. Não precisa nem fazer uma pesquisa. Ele já consegue, em tempo real, saber o que está acontecendo, né? Então, um desafio muito grande. Então, eu fico muito feliz com essa oportunidade que eu estou tendo aqui nessa empresa, nessa parceria de fazer essa reestruturação e criar isso. Então, acho que espero vir daqui a uns 2 anos e a gente fala um pouco de deu certo? Porque a gente está na camada do planejamento, mas eu estou super feliz com esse desafio. Acho que da minha carreira toda, eu sempre trabalhei com reputação, com gestão de marca realmente, e agora a gente está trabalhando realmente em reestruturação, né? É muito diferente você criar uma marca e você reestruturar empresas, pessoas e colocar todo mundo com objetivo, né? A gente estava falando, né, como todas as camadas têm que acreditar naquele objetivo, né? E não é fácil, né? Então... e assim, é um grande desafio nesse desenho, e a gente está começando pelo lugar certo, né, Jéssica, que é planejar, ter um diagnóstico, entender, né, assim, onde que a gente quer chegar, né? Assim, acho que a gente conversando, né, na área de comunicação, né, entre as agências, e eu acho que até um mercado nos responde em relação a isso, que às vezes as agências, assim, não entendem o que é, onde queremos chegar, empresa, né? Qual que é o objetivo? Então, assim, você traçar ali um planejamento aprofundado de comunicação, né, interna ali, sabendo onde que nós queremos ir, né? Assim, eu acho que já é um grande início, eu acho que a gente está começando pelo lugar certo, correto, né? E o que a gente também comentou, né? Estava falando aqui até um pouco antes de começar a gravar, né? E o Naira também apontou essa questão sobre a importância, né, das lideranças, né? Estarem engajadas, estarem... dentro ali, assim, né, comprando ali a ideia, né? Tem até na pesquisa última de tendências, né, de comunicação interna da Aberj, né, de 2025, teve um resultado, assim, que eu achei que chamou bastante atenção, que ela demonstra que 60% dos entrevistados aponta que o principal desafio de comunicação é engajar a liderança, né? Você convencer, assim, ser o comunicador, para que a comunicação ele seja um multiplicador, que ele entenda, né, desse processo, seja tocado por ali e que, de fato, né, passe a informar como um porta-voz interno. Então, queria que vocês falassem, né, um pouquinho, pode você continuar, claro, Jéssica, e depois o Naira falando um pouquinho sobre esse papel das lideranças, né, assim, como que isso influencia na comunicação interna. Perfeito, muito obrigada. Eu acho que é um ótimo ponto, porque eu acho que a gente estava comentando de novo, né? A palavra líder e liderança, ela ficou muito assim, você é líder. E líder você se constrói, você treina, você faz. Então, eu acho que o ponto hoje, quando a gente fala de comunicação, ela tem que descer de cima para baixo, né? Da maneira correta, é que a maioria das pessoas os profissionais, né, estão nessas posições, mas eles não sabem como atuar. Então, eles não dão a devida importância que deviam dar para a comunicação, né? Então, eu até falo que a gente não pode ser uma batata quente. Eu joguei o comunicado. Se a pessoa entendeu ou não, eu não tô nem aí, né? Você tem que saber se ele entendeu, tem que tomar o cuidado de entender.
Então, por exemplo, a gente hoje trabalha, né, o foco da Fictra Alimentos são frigoríficos, né? E quando você olha pessoas de produção, algumas não sabem ler e escrever. Então, assim, como que o líder vai dar aquilo lá, o cuidado que ele tem, o tato de se adaptar aos cenários, de conseguir lá. Então, acho que o papel da liderança é essencial para a comunicação interna, mas ela tem que ser preparada. Eu acho que as empresas não focam nisso. Ele fala assim, parabéns, Laura, você é gerente, vai lá e comunica. Mas eu preciso saber, né? E às vezes a questão não é que todo mundo sabe fazer isso. Às vezes não é a aptidão dele, né? Então é que hoje tem muito falando, né, que a gente vai ter os embaixadores da cultura, vamos trazer algumas pessoas que ajudam a descer, porque a gente vê que algumas pessoas têm mais dificuldade com isso. Acho que é importante saber analisar isso para não ficar muito isso. Eles são todos os diretores têm a mesma obrigação de descer para os seus times. Eu acredito, assim, que é fundamental. A gente não avança sem a liderança, né, com a gente. E é nosso papel também, né, instrumentalizar essa liderança. Porque existe uma comunicação com a liderança, para a liderança, e uma comunicação da liderança, né? Eu aprendi muito citando Viviane Mansi, né? Alguns modelos, por exemplo, né? É papel da liderança explicar os quês e os porquês, né? De conectar, né? De dar ali a visão, né? De reduzir as incertezas, né? De engajar os colaboradores, né? A liderança, ela precisa estar muito bem preparada para criar esse senso de pertencimento do que o que eu estou fazendo aqui, por que eu faço isso aqui, né? Então, para cada nível da organização, eu acho que a gente tem que preparar essa liderança para conectar, né? Para engajar o time. E é nosso papel, enquanto comunicação, ajudar, auxiliar esse líder, independente do momento que a gente estiver na organização. É momento de mudança? Então, como que eu reduzo as incertezas? Aí a gente vamos buscar teoria, vamos buscar conhecimento, né? Vamos treinar, né, esse líder para que ele, de fato, consiga exercer o papel, né, o melhor papel possível ali, né, dentro da organização. E eu acho que essa questão de treinamento, ela é fundamental, né, importante. Inclusive, a gente tem um workshop, né, de lideranças, né, que assim, que a gente vai realizar, né, na Fictra Alimentos, né, semana que vem, né, assim, em relação a exatamente isso, né, despertar essa importância, né, para os líderes se enxergarem como porta-vozes, não só da porta para fora, né, mas também da porta para dentro, assim, né, de serem referência. E eu acho que essa pesquisa, eu acho ela interessante, né, da gente citar, porque é um problema de mercado. Então, assim, aquilo que também nós estávamos conversando antes, né? Tem vezes, assim, o profissional, ele é promovido e ele chega a um cargo, né, de gestor, não significa que de um dia para o outro ele vira um líder. Então, isso que o Nairan colocou, né? Muito importante, sim, né, da gente destacar a importância, né, da comunicação interna ali, né, dos profissionais prepararem esse campo, esse cenário ali para ele estar mostrando essa relevância, né? Mas se ele também não for despertado por essa importância, não adianta o canal, né? Não adianta as ferramentas, essa estrutura, porque ele não vai levar a mensagem, né, para frente. Né? Não é puxando sardinha da minha liderança, não, mas eu queria mandar um abraço pro Fred e pra Alisson. Eles são duas pessoas, né, que estão à frente do nosso negócio aqui no Brasil e Latinoamérica, que eles, de fato, né, assumem essa posição de comunicação, né? Então, eles querem conectar. É uma das coisas que a Alisson falou. Primeira vez que eu conversei com ela, que é a minha SVP Latam, ela falou, Nairan, eu espero que você traga para mim, né, a mensagem. Para onde, né, o que a organização, né, como que a organização está, qual que é a melhor mensagem, a melhor forma de trazer, né, a estratégia. Porque eu acho que a gente está vivendo, a gente está ali no dia a dia, né? Eles estão muito lá em cima, né? Então, a gente tem esse papel consultivo, né? De auxiliar eles. É uma pessoa muito isolada, né? Então, eu forço mesmo. Eu trago, falo, não, vamos para lá, a organização tá indo para cá, vamos trazer a mensagem para a gente trazer todo mundo.
E aí, Narantes, eu acho que aproveitando, né, você podia falar, né, dar alguns exemplos de ações que vocês estão, né, realizando ou realizaram, Claro. né, até da People Hub também, né, falar um pouquinho mais. E desses momentos, né, que a gente está falando hoje aqui, principalmente, né, desses cenários de grandes mudanças, né, ou seja, para aquisição ou para separar, né, empresas, o que isso causa, né, em relação à equipe, né? Então, assim, você ter a liderança é importante, mas e o que mais, né? Assim, que tipo de que você pode compartilhar com a gente de ações que vocês conseguiram implementar? Eu acho que qualquer tipo de mudança traz vários tipos de comportamentos, né? A gente usou muito ao longo dessas mudanças que a gente teve na implementação, né, do próprio People Hub, a gente utilizou muito a curva da mudança, né? Porque a mudança ela traz, no primeiro estágio, negação, depois uma raiva, né, medo, aceitação, engajamento. Então, para cada uma dessas fases, a gente precisa atuar, né, com comunicação, de estar próximo para as pessoas. Primeiro, né, mostrando os benefícios, né, para que as pessoas entendam, né, mitigando certos comportamentos que às vezes não vão ajudar, né, nessas transformações, nessas mudanças, né, por meio de workshop, né, por meio de convencer a própria liderança. Então, acho que a comunicação ela é muito importante para conectar, né, para criar sentido, para dar sentido. Então, junto com, por exemplo, com a Prefácio, acho que a gente encontrou a melhor forma, por exemplo, na implementação do People Hub. O People Hub é uma ferramenta, né, onde que as pessoas têm mais autonomia para acessar todas as férias, né, contra-cheque, todos os sistemas vão estar ali no único lugar e a liderança, né, tem mais autonomia. Então, a gente pode vender isso como mais trabalho ou tenho mais autonomia. É nosso papel. Né? A gente pode ajudar a convencer da melhor forma. Então, escolher a melhor mensagem, né? A gente fez uma série de ferramentas, seja elas físicas, né, por meio do escritório, sessões de diálogo, de dúvidas, né? Então, assim, é uma série, né, de ferramentas, por meio dos nossos town halls. Então, o People Hub é um grande, né, exemplo. A implementação do SAP também é uma série de ferramentas, né, de treinamentos, né, comunicação de várias fases da mudança, mudanças mais técnicas. Então, passa por esse tipo de ferramenta, além do processo, por exemplo, de mudança cultural. Né? Quando a gente fala em processo de mudança cultural, a gente precisa convencer, a gente precisa engajar as pessoas, a gente precisa dar uma visão, né, para as pessoas se conectarem. Então, criar ali um senso de pertencimento. Né? A gente tem trabalhado muito agora por meio da nossa alta liderança, que essa liderança dá cara dessa alta liderança, essa liderança mostrar a visão da companhia, para onde vamos. Também a gente vai ter um town hall, um momento, um evento. Esse momento vai ajudar também a conectar toda a organização com o momento atual. Acho que são diversas as ferramentas. Sim. E quando a gente fala, né, falando de SAP, né, a gestão da mudança sempre é um grande impacto, né, e eu acho que é um caminho para que a comunicação interna atue, né, muito próxima, acompanhando ali, né, passo a passo, implementando essas ações. E gestão da mudança, ainda tem essa questão, né, Jéssica, queria que você falasse também um pouquinho mais, porque a tua realidade é assim, a aquisição de empresas, né, você vem com empresas com culturas completamente diferentes e que você tem que trazer, né, para o mesmo discurso, como alinhar esse discurso, né, acho que é uma grande dificuldade, e você também tem um processo aí de gestão de mudança, né, de SAP junto, assim, né, fala um pouquinho desse desafio. Vou pedir umas dicas para você depois de SAP, tá? A gente tá nesse processo também de estruturação de sistemas, né, unificar tudo, é um desafio. Eu até falei, eu acho que eu ainda não tenho todas as respostas, a gente tá aprendendo junto, sabe, como que a gente vai construir, porque é isso, a gente tem que respeitar a cultura da empresa que tá vindo, tipo, pegar realmente o que
o que é bom dessas empresas, né, deixar aquilo forte para falar assim, também não tô jogando tudo fora, né, senão as pessoas ficam assustadas, vou perder meu emprego, tudo mudou, né, então a gente tem que acalmar e ao mesmo tempo eu tenho que trazer uma cultura nova que é da Fictra Alimentos na hora de aquisição, né, então é um desafio muito constante, né? Respeitar o que eles já construíram, porém, ao mesmo tempo, apresentar algo novo. E o que a gente fala muito de criar essa cultura do pertencimento, que não é fácil, né? Até tava brincando, eu trabalhei minha vida inteira com marca. Então, Puma, Smirnoff. É muito fácil eu falar que você é um brand lover. Ah, eu adoro a Puma. Trabalho na Puma, na Smirnoff. E agora, quando a gente fala de proteína animal, tô falando de frango, de linguiça, né? Então, assim, como que eu crio esse pertencimento de companhia? Essa cultura que você tem que, o quê? Valor. Você vai pegar as pessoas pelos valores, né? O que representa aquilo lá. Não é fácil. Então, é um desafio que a gente vai ter aí ao longo desse projeto, que eu tô super animada. Mas é uma coisa de... Eu acho que a gente já começa bem, eu acho, Ana, quando a gente define o quanto é importante a comunicação interna. Uhum. Se você pensar um projeto que está iniciando do zero e um dos pilares já é a comunicação interna. Então, eu acho que isso já mostra como a gente está encarando esse desafio com ferramentas diferentes que a maioria do concorrente não usa. Né? Quando Sim. a gente olha para as empresas no comum, a gente estava até comentando, quantas que tem departamento de comunicação interna? Tem um funcionário lá dedicado para isso? Não tem. Ou às vezes está no RH, às vezes está no marketing, às vezes está com meias coisas. Aqui não, a gente olha para a comunicação interna realmente como um pilar, porque a gente sabe desse desafio, exatamente se mostrou. É uma cultura vindo de uma empresa que está caindo, então ele já está com muita negatividade ali, eu preciso transformar esse funcionário, trazer algo novo para ele, que é alimentos, ele se sentir pertencendo, não é fácil. Né? Mas eu acho que é um desafio que a gente vai surfar muito bem aí, eu tenho certeza. E eu queria pegar essa ponte, assim, só para passar para o Nairan, né, essa questão quando a gente fala, né, você estava comentando, né, sobre o medo de, né, perder o emprego, que é um processo aí em relação, né, à aquisição, né, ou mudança. Eu vou citar, né, mais uma pesquisa que é da Barômetro, né, da Edelman de 2025, que ela demonstra aí, né, indica esse medo crescente, né, da sociedade em relação à perda de emprego, preocupação com discriminação e de desigualdade. Aí queria passar a bola para você, Nairan, porque como você falou no início, né, desse trabalho seu também com diversidade e inclusão da RECT, como que você avalia e como que vocês têm trabalhado isso dentro da RECT? Eu sou muito grato, muito feliz de liderar essa agenda dentro da RECT, né? Eu brinco que antes eu cuidava de comunicação e diversidade, hoje eu cuido de diversidade e comunicação, porque acabou tomando grande parte do que eu faço hoje. E é parte também do meu propósito, como eu disse, né, no início, né, eu fui graciado pelo ProUni, né, então eu recebi ali, né, um benefício e hoje acho uma maneira de devolver para a sociedade, uma forma de impactar. E a gente já fez muita coisa interessante, muita coisa legal dentro da organização, né, a gente aumentou o número de mulheres, né, hoje a gente tem equidade de gênero, né, tanto total companhia quanto na liderança. A gente vê uma jornada acelerada também de contratação de pessoas negras. Olhamos para as pessoas com deficiência, pensando em acessibilidade, em representatividade e também a população LGBTQIA+. A gente tem os grupos de afinidade, nós temos um board e estar à frente dessa área, né, com comunicação e diversidade, eu pauto a minha comunicação, né, de forma inclusiva, e eu utilizo a comunicação como ferramenta também para a diversidade. Acho que não tem como. Como eu disse, também é um processo de mudança cultural. Ele envolve engajamento, né, da nossa liderança, envolve mudança de comportamento, estratégia, né, como eu disse para vocês, né, existe um board. Esse board define a estratégia da companhia e também decide a estratégia de inclusão e de diversidade. Intencionalidade, propósito também e paixão, né? Acho que tem que ter um pouco de paixão também para mover essa agenda, né? Porque é algo que, de fato, vai além, né? Você precisa se envolver, se engajar nas causas, precisa ouvir as pessoas, né? Apresentar para a organização
E mais uma frase, adoro. Também tem que estar ali nos nossos livros do Rinaldo Bulgarelli, que ele trouxe pra gente quando ele esteve lá na RECT, não é só o que a gente pode fazer pela diversidade, mas também o que a diversidade pode fazer pelo negócio. A gente tem marcas que estão presentes na casa, né, de milhões de brasileiros, né, e como que, né, esses milhões de brasileiros também, né, estão presentes, né, dentro da organização, como que a gente reflete a sociedade. Então, nós vamos chegando, né, ao final desse episódio. Eu queria que vocês falassem, né, a última mensagem para, né, quem está ouvindo a gente. Jéssica. Bem, eu adorei o papo, obrigada. Eu acho que a minha mensagem, eu acho que é meio, realmente eu vou até frisar que eu acho que é o ponto da importância do planejamento na comunicação interna, né? A gente realmente estruturar isso. Eu que estou num projeto que é do zero, e vim com esse pilar, eu já vejo diferença, né? Eu já vejo diferença quando a gente comunica em todas as camadas que a gente tem, né? Então, acho que a minha sugestão e dica aí que eu deixo olhem para a comunicação interna realmente como algo estratégico e não apenas como um item de, tem que soltar um comunicado, tem uma área que faz isso. Eu acho que ela pode realmente mudar a questão da cultura e acho que trazer esse pertencimento que pode, né, desdobrar, a gente tá falando, né, como mensurar tudo isso. Eu acho que a mensuração e o resultado vem de vários fatores que a comunicação interna vai estar apontando, né? Então, acho que minha dica aí é realmente olhar como algo estratégico e não apenas como um departamento. Eu acho que vai fazer diferença, sem dúvida, no negócio. Invistam, né? Eu acho que é muito importante investir em comunicação interna. Eu estava na análise, né, na psicóloga, e ela me disse, né, quem investe pouco recebe pouco. Então, é importante a gente investir de fato. Investir tempo, dedicação, investir dinheiro, é importante recursos na área de comunicação interna. Porque, né, é isso, né, comunicação interna é relacionamento, comunicação interna é estratégia. É muito importante que a gente engaje as nossas pessoas, né, que a gente reconheça as nossas pessoas. E a comunicação está presente do início ao fim, né, de um projeto, de uma estratégia, né, de uma mudança. Né, a gente está ali para articular sentido, para conectar a organização, para conectar os colaboradores, né, de dar direção, de mostrar a visão para a organização. Então, é muito importante, muito importante. Então, invistam em comunicação interna. Então, para eu fechar, né, acho pegando o gancho aí de vocês dois, né, falando tanto sobre investimento aí, sobre o planejamento e essa questão da mensuração, a minha dica, né, é que vocês vejam, né, o case da PUR, que foi o vencedor, né, do Prêmio Jatobá, né, de Comunicação Interna 2024. Foi um case que a gente trabalhou junto com a empresa, teve o engajamento da alta direção, porque senão não daria certo. E eu acho que é muito interessante nesse case é que, assim, o objetivo final era melhorar o desempenho junto ao cliente final. E a comunicação interna foi envolvida desde o início para a gente mobilizar a equipe interna para desenvolver um melhor trabalho para o cliente final. E a gente mensurou, e eu acho que isso que é importante, assim, né? Então, vocês pegando esse case lá, tem todos os indicadores que melhorou tanto o desempenho final para o cliente, como turnover e outros desempenhos internos. Acho que o melhor investimento, acho que o maior KPI de comunicação interna é o resultado do negócio, né? Se a gente está falando de uma mudança, que essa transformação aconteça. É que, como você disse, né, do investidor, né? É o resultado para o investidor, o resultado do negócio. Eu acho que esse é o maior resultado. É isso aí, gente. Muito obrigado pela atenção e até o próximo episódio.